Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer é nos trazer bênção e salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue, sacrifício de sangue por um pecador. Diga: eu não sou merecedor, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas na cruz do Calvário, Jesus fez essa conexão. E hoje recebemos a salvação ao olharmos a cruz. Olha a cruz de Cristo, ouve conosco. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por cada um de nós. Lembre-se disso. Sacrifício de sangue por não sou merecedor, não somos merecedores. Não sou merecedor. Não. Olhe pra cruz do Senhor Jesus. O amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcança, nos redime, nos salva. Não sou merecedor, a graça me alcançou. Nós não somos merecedores da graça do Senhor Jesus, mas a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Louvemos ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar juntos? Vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar? Vamos juntos? E ao olhar pra cruz eu entendo. Louve, exalte o Senhor. Amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue Ele fez. Sacrifício de
sou merecedor. Mais uma vez, diga: não sou merecedor, Senhor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, sejam todos bem-vindos a mais um culto virtual desse sábado. Estamos aqui gravando diretamente da cidade de Areias, Rio Grande do Norte. Estamos aqui transmitindo para todo o Brasil, né? Você que está aí em Paulista, Pernambuco, a minha mãe Luzia Ramos Oliveira, né? Meu irmão Israel, minha irmã Natanael lá de Foz do Iguaçu, a minha tia Maria lá de Belo Horizonte. Um abraço a todos o pessoal que nos assiste, pessoal de Caicó, pessoal de Natal, pessoal de todo o litoral sul aqui, Patané, Urucará, Regina Verino, Bela Vista, Dendê, de Areias. Um abraço da igreja em Areias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus Cristo está perto de voltar e nós devemos estar preparados, trabalhar enquanto podemos trabalhar. Esse é o momento de trabalhar, o momento de apresentar a Deus. Para que estamos aqui, né? Trabalhar, ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo, ensinar a palavra de Deus. Mas os sinais estão se cumprindo, essas peças que aparecem, né? Esses problemas econômicos, o número de pessoas que estão aí sofrendo por causa desta pandemia se agrava cada vez mais, é crescida cada vez mais. Enfim, sabemos que há essa complicação e tudo isso é sinal da vinda de Cristo, né? A Bíblia diz que é tempo de abraçar, é tempo de afastar, de abraçar. E esse momento que nós estamos é exatamente esse momento que estamos vivendo, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos continuar com o nosso foco principal, que é ganhar alma para Jesus. Quem resolve os problemas é o Senhor, né? A Bíblia diz que o justo passa por muitas situações, por muitos problemas, né? Por muitas dificuldades, por muitas lutas e batalhas, mas o Senhor os livra de todos. O Senhor livra de todos. Isso é muito animador, né? Isso é muito animador. Glória a Deus, né? Animador porque o nosso Deus é que faz exatamente aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor faz questão, inclusive, de fazer e resolver aquilo que nós não podemos resolver. E quando a gente não pode resolver, é Deus que resolve, não é verdade? É Deus que resolve. Ele é o nosso ajudador, consolador, confortador, né? É o Espírito Santo que tem essa função extraordinária e nós não podemos abrir mão do Espírito Santo.
Isso aqui é importante. A gente tem que estar com o Espírito Santo. Qualquer coisa que procura nos afastar do Espírito Santo tem que ser imediatamente repudiado, né? Porque o Espírito Santo é fundamental na vida de qualquer crente, qualquer pessoa. E o Espírito Santo, ele sempre está onde tem paz. E onde não tiver paz, ele sempre vai produzir a paz, né? Vai trabalhar aqueles corações quebrantados para que haja paz, conforto, união. Isso aqui é importante, né? Glória a Deus por isso. Bom, nós ouvimos aí uma bela música e nós vamos ouvir mais uma bela música. Quem vai pregar hoje não serei eu ainda, é o pastor Gilson Oliveira, nosso pastor presidente. E está aí uma pergunta para você. Qual é o salmo mais adequado para a sociedade de hoje? Seria o Salmo 14? Ou seria o Salmo 15? Qual será o salmo mais adequado para a sociedade de hoje? Bom, o nosso pastor presidente, José Gilson de Oliveira, vai explicar isso para nós. Qual o salmo mais adequado para a sociedade de hoje? E a mensagem que o pastor vai trazer hoje é bem interessante, baseada nesses salmos e também em Isaías, é o olhar de Deus para o homem. Olhar de Deus para o homem. Glória a Deus. Vamos então ouvir essa mensagem logo depois desse doutrina. Então que Deus abençoe e vamos então ao a música e depois a mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração, orar pelo povo de Deus e orem também vocês aí, orem pelo pastor Israel. Senhor, nesse momento, Pai, te apresentamos, Senhor Deus, ó Senhor Deus, esse Brasil que está passando por esse momento difícil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas intercede especialmente por essa nação, ao qual vivemos aqui. Te pedimos, Senhor, por todos os teus filhos que estão espalhados por toda a terra. Ó Deus, onde estiver um missionário, uma missionária, um pregador do teu evangelho, ó Deus, onde estiver esses teus filhos, Senhor, sejam eles guardados, guiados, direcionados por ti. Aqueles que estão enfermos, sejam curados, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Te peço, Senhor, que nos guarde, nos livre de todo mal. Ó Senhor Deus, que essa mensagem que vai ser transmitida através desse canal, a mensagem que tu deste ao teu servo, ao pastor Gilson, Senhor, ó Deus, possa essa mensagem chegar aos lares, chegar aos corações, às mentes, e as pessoas possam entender a tua palavra. Te peço, Senhor Deus, que seja aberto o entendimento de todos nós, para que possamos compreender a tua palavra e nos alimentar desta palavra tão maravilhosa, Senhor, deste pão que vem do céu. Deus, em nome de Jesus, te agradeço por esta oportunidade. Amém. Então, vamos agora à música e à mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.
de amor, olhar de perdão e libertação. Estou em tuas mãos, Senhor. Olhar de amor, olhar de perdão e libertação. Estou em tuas mãos, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor, outro igual a ti. Não há. És o meu Deus, meu Pai e Rei, meu grande amor. Pai, olha pra mim, me entrego a ti, como eu sou, aonde estou. Oh, meu Pai, derrama em mim a tua paz, tua unção, o teu poder. Vem me envolver com teu olhar em mim, olhar de amor, olhar de perdão e libertação. Estou em tuas mãos, Senhor. Olhar de amor, olhar de perdão e libertação. Estou em tuas mãos, meu Deus. Aleluia. Estou em tuas mãos, meu Deus. O olhar de Deus sobre os homens é o tema dessa breve reflexão que nós queremos encaminhar nesta noite. O olhar de Deus sobre os homens, tendo como referência 2 salmos e um pequeno texto do profeta Isaías. Salmo de número 14. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, enquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Esse salmo, epigrafado na versão Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, tem um título muito forte: a corrupção do homem, e depois o encaminhamento. Sua redenção provém de Deus. No Salmo de número 15, a seguir, nós temos um outro cenário. A epígrafe do Salmo 15 é: o verdadeiro cidadão dos céus. E o texto do Salmo, curtinho, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração.
aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Nós temos tantas vezes aqui comentado com a igreja e estimulado os irmãos a compreender que sempre que nós tratamos ou de religião ou de fé, nós estamos apontando 2 caminhos. Temos dito assim: toda religião é dualista e toda fé também o é. Quando tratamos de dualismo, nós estamos tratando, via de regra, de cenários que se opõem. E somos dualistas quando apontamos Deus e ao mesmo tempo lembramos o opositor de Deus, Satanás. Somos dualistas quando demonstramos através da palavra, como feito agora na leitura desses salmos, que existem justos e que existem ímpios, ou que existem santos separados ou píos, e que existem não justos, não separados, ou não píos, ímpios. Isso é dualismo. O salmista, na sequência desse pensamento, em ambos os salmos são de autoria do salmista mor Davi, ele mostra 2 cenários que efetivamente são contrapostos na sua essência. Primeiro, o homem corrompido, o homem ímpio, o homem que este salmo mostra através de um padrão de ética, de moral, que dá um retrato do que é a sua vida. E a seguir, como que em resposta ao próprio salmo anterior, quando a palavra ela busca encontrar pelo menos alguém, um entre tantos, que possam se enquadrar num perfil diferente deste salmo, ele lança uma questão, uma pergunta, que nós estaremos encaminhando à guisa de reflexão logo a seguir. E o Salmo 15, o verdadeiro cidadão do céu, é sim um contraponto, uma resposta, um modelo diferenciado do salmo anterior, e que tem servido para orientação de conduta, de vida, não apenas da sociedade hebreia, hebraica, judaica, judia, israelita, como queira chamar, o judaísmo, a lei mosaica, os filhos de Abraão, mas tem sim servido de modelo para toda a sociedade, em todas as épocas, desde então até agora, e continua servindo de modelo para a sociedade dos nossos dias, apesar da sociedade dos nossos dias não ter abraçado muito esse modelo do Salmo 15, ao olhar prescrutativo, ao olhar investigativo, ao olhar que nós lançamos sobre a sociedade, procurando ler as atitudes, as ações, o pensamento. Parece-nos que o modelo do Salmo 14 é mais adequado para a sociedade dos nossos dias. Mas são 2 belos salmos de Davi. E na realidade não são apenas esses salmos. Se os irmãos forem mergulhar no estudo da palavra de Deus, verão que o Salmo 14, ele tem no Salmo de número 53 um correspondente quase que perfeito. Salmo 14 e Salmo 53, em essência, eles são iguais, e no geral eles são semelhantes. Apenas alguns elementos puramente teológicos distinguem um do outro. E na realidade, quando pegamos esses 2 salmos, e os salmos eram feitos para serem cantados, não para serem lidos, é mais ou menos como se nós pegássemos 2 harpas cristãs,
que a igreja trabalha hoje em duas épocas diferentes, que encontramos pequenas diferenças de termos de uma para outra, mas trazem o mesmo conteúdo, o inário. E o Salmo 14, na realidade, diferencia termos que o Salmo 53 não faz distinção. E por isso eu optei por ler o Salmo 14, porque ele é mais detalhista no seu conteúdo do que o Salmo 53. No Salmo 14, quando nós lemos desde o início do Salmo a expressão, o termo Deus, e mais adiante encontramos o termo, a expressão, o vocábulo Senhor, na realidade, no Salmo 53 não há essa distinção, mas no 14 sim. Nós estamos tratando aqui de entidades diferentes. Quando iniciamos a leitura do Salmo 14, na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Aí na realidade nós estamos tratando de uma manifestação plural de Deus, Elohim, na realidade deuses. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Elohim, de Eloá ou Elohá, que é um termo mais antigo, muito mais adequado para os nossos dias, El. Como vemos aqui os grupos El Shaddai, El Shammah. Aqui nós estamos tratando na realidade de Deus, mas de uma forma que para os judeus era bastante distinta, porque quando se pronuncia Elohim ou Elohim, está se falando de deuses, porque é um termo plural, que pode se referir perfeitamente aos deuses das nações. Não estamos nos referindo exclusivamente aqui ao Altíssimo, que é o Deus soberano. E quando o Salmo 14, na sua sequência, diz assim: o Senhor olhou desde os céus, aqui ele na realidade está agora tratando de Jeová, Javé, aquele Deus que era efetivamente o Deus de Israel, que eles sequer pronunciavam este termo, mas quando queriam se referir ao nome de Deus, optavam por chamá-lo Adonai. E aí, irmãos, o Salmo 14 ele fica mais forte na essência até, porque quando está escrito assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, eles estavam desconhecendo todo e qualquer tipo de Deus. É mais ou menos o que acontece na sociedade dos nossos dias, que apesar de construir deuses para si, mas na realidade são manifestações de deidade que eles constroem para o seu proveito próprio em um momento em especial, em particular, e depois os desprezam. Passa horas e horas andando atrás de um andor e depois passa um ano sem ir na igreja. Constrói o seu Deus e logo mais o despreza, porque na realidade os homens estão dizendo não a Deus. Agora, quando um judeu, quando um servo do Senhor, integrante daquele povo que é identificado numa visão veterotestamentária do povo escolhido de Deus, quando ele se dirigia a Jeová, Javé, Adonai, ele sabia que estava se dirigindo a um Deus único, todo-poderoso, exclusivo, sem igual, o Altíssimo, cuja habitação era o motivo e o desejo maior de conquista por parte de cada um dos judeus e de cada um dos seguidores da fé. Ambos os salmos tratam, tanto o 14 como o 53, de uma figura em particular. Diz assim a palavra, referindo-se a essa categoria de pessoa: disseram os nécios. A versão atualizada de João Ferreira de Almeida substitui nécio por insensato. Pode conferir na sua escritura. Insensato.
Mas, irmãos, o nécio ou insensato, o mesmo termo utilizado no original hebraico é Nabal. E Nabal é exatamente o nome daquele homem que lá em 1 Samuel há uma história de um confronto pessoal dele com Davi. E esse homem ficou conhecido como tolo. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Essa é a leitura correta da expressão do Salmo 14 e também do Salmo 53. Lá em 25 de Samuel vamos encontrar Davi tendo um confronto com esse homem chamado Nabal, que foi tolo de uma forma tão tremenda que veio a perder a sua vida, e não apenas a sua vida, até a sua mulher depois tornou-se mulher de Davi. Não apenas perdeu a vida, como apagou-se a sua história, e nem descendência ele teve. A descendência passou a ser de Davi. Como é tolo o homem! Como os Nabais desta vida continuam a existir da mesma forma que existiu o Nabal que confrontou-se com o rei Davi. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja na capital do mundo daquela época, na carta aos Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 10 especialmente, no contexto do capítulo de número 3, ele tentava demonstrar que no que concerne à salvação, tanto judeus como gentios são carentes de Jesus Cristo como seu Salvador. E o apóstolo Paulo, ao registrar essa palavra, ele apropria-se destes textos do Salmo 14 e do Salmo 53 para mostrar que a necessidade de salvação que ele apontava para a igreja do princípio do cristianismo era aquela mesma que existiu segundo a visão de Davi, rei de Israel, mostrando que havia uma separação tremenda entre o homem e Deus e que era necessário que houvesse uma inversão no seu procedimento para que ele pudesse sim, a partir daí, aproximar-se de Deus e passar a ser considerado, na conformidade da palavra, um verdadeiro cidadão dos céus. O Salmo de número 15, sequência do Salmo lido como leitura oficial, ele também tem um paralelo no livro dos Salmos. Interessante como o Espírito de Deus inspirou os salmistas a reproduzirem o pensamento de Deus e o projeto de Deus para a humanidade, e eles saíram reafirmando nos seus poemas que eram cantadas nas reuniões e apresentados no templo para a glória de Deus. Porque o Salmo 15:1 e o Salmo 24:3 tratam de uma mesma questão: quem subirá? Quem habitará? Quem chegará ao tabernáculo, ao Monte Santo? Esse é o grande desafio para aqueles que conhecem a Deus, porque nós seríamos ou seremos o mais tolo de todos os homens, o protótipo perfeito de Nabal, se vivermos uma vida toda buscando um relacionamento com Deus e não conseguirmos nos enquadrar no padrão do verdadeiro cidadão dos céus. Que fizemos da nossa vida terrena se aqui não conquistamos o status de verdadeiro cidadão dos céus? De que adiantou? De que adiantou, minha irmã Dorinha, a senhora separar toda uma vida para servir a Deus e para adorar o seu nome, se no final da existência não conquistar este epíteto de cidadão dos céus, de verdadeiro morador do monte da santidade do Senhor? A palavra do Salmo 15:1 e a palavra do Salmo 24:3, ela é reproduzida pelo profeta Isaías no capítulo 33 do seu livro, porque eles tratam da mesma questão:
quem subirá, ou quem habitará, ou quem chegará à presença de Jeová, de Javé, de Adonai, do Deus dos deuses? Quem conquistará um lugar na morada ou nas moradas do Altíssimo? Jesus nos alertou com muita propriedade: vou para o meu Pai, vou preparar lugar, vou preparar morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E a palavra fala das moradas do Altíssimo. Mas a pergunta do Salmo 15, pergunta do Salmo 24, a pergunta de 33 de Isaías é: quem? O homem segundo o modelo do Salmo 14 ou o homem segundo o modelo do Salmo 15? Eu quero fazer 3 destaques nestes 3 textos, do Salmo 14, do Salmo 15 e de Isaías 33. E eu quero agora fazer uma citação, tendo como referência a edição revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, e vou mencionar apenas o trecho-chave que eu quero me referir para os irmãos. No capítulo 14, versículo 2 dos Salmos 14, 2, a parte A do versículo, tem a seguinte expressão: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Pare e guarde essa pequena frase: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. No Salmo de número 15, versículo 4, tem a seguinte expressão: o que a seus olhos, digo eu, aos olhos de Jeová. Guarda essa segunda expressão. E a terceira: os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que está longe. Guarda esta expressão: verão a terra que está longe. Essa é a expressão do capítulo 33 de Isaías. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Pergunto eu: como vê Deus, o Altíssimo, da sua elevada habitação, que segundo a expressão do profeta Isaías, é como fogo devorador, ou como chama eterna? Essa é a expressão do profeta Isaías. Aliás, aqui nós temos uma linguagem metafórica, porque na realidade, quando se falava em tabernáculo, quando se falava em monte do Senhor, estava se falando na realidade de um objeto de adoração e de culto dos judeus e do lugar para onde ele foi levado. O monte da santidade do Senhor, lugar que depois inclusive foi transformado em lugar de adoração dos samaritanos. Como será que Deus nos contempla? Lá da sua habitação? Essa é a primeira questão. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Na segunda, o que a seus olhos? O que parece para Deus quando Ele contempla os filhos dos homens? E por fim, a terceira expressão, que agora é o inverso, é a do profeta Isaías: os teus olhos justos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que está longe. Que figura é essa agora? A terra está longe. Aqui não está se referindo a Deus, aqui está se referindo ao homem justificado, contemplando a terra de longe. É isso que o profeta Isaías fala para nós na sua visão profética. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, os teus olhos verão a terra que está longe. Eu tive uma vontade tremenda de apresentar um pequeno vídeo no contexto da reflexão desta noite, mas há uma linguagem popular que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Domingo passado nós tivemos aqui uma exposição de um vídeo e que provocou sentimentos os mais diversos.
Para uns foi a coisa mais linda do mundo que foi apresentada aqui. Para outros foi algo discutível. Para outros foi algo preocupante. Para outros foi algo abominável. De modo que gente se torceu, gente reclamou, gente saiu do templo, gente voltou depois, gente não voltou mais. E eu preciso ter muito cuidado, porque a igreja ela é extremamente heterogênea. Da mesma forma que nós temos pessoas aqui com a cabeça que pensa assim, nós temos pessoas com a cabeça que pensa assado, numa expressão popular mais uma vez. E o horário do culto é um horário em que nós temos presentes no santuário um grupo extremamente heterogêneo. E nem sempre todas as pessoas compreendem, veem e percebem a mesma coisa da forma igual. Foi uma mensagem tremenda que Deus deu domingo passado aqui, através do jovem pregador, de um conteúdo muito forte. Eu achei muito forte. Talvez até eu não tivesse a ousadia de entregar a palavra que ele entregou. Mexeu com alguns lá dentro do coração, mas mexeu com outros de outras formas. Talvez a técnica utilizada não tenha sido muito feliz. Talvez as palavras utilizadas não tenham sido as mais adequadas. Talvez fosse para um ambiente de jovens, de adolescentes, em uma palestra em separado, em um ambiente fechado. E aí o pastor ele sofre de todos os lados. Eu quero dizer a vocês que eu compreendo hoje Moisés, porque eu sofro as dores de todos. E nós aqui, irmãos, somos exatamente o espelho da sociedade lá fora, com a única diferença é que temos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, mas pensamos de forma diferente, entendemos de forma diferente, compreendemos de forma diferente. E mesmo que a Bíblia nos ensine que a essência de tudo é o amor, muitas vezes eu não consigo amar Daniel quando Daniel está dizendo alguma coisa de uma forma que eu não gosto. E aí condeno Daniel, quando na realidade eu deveria amá-lo mais agora. E aí eu evitei de apresentar vídeo. Mas mesmo assim eu não resisti à tentação de apresentar duas figuras para os irmãos, para ilustrar esta expressão que eu li aqui para vocês: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. E a segunda: o que aos seus olhos nós parecemos? Para depois partir para a outra expressão: os justos vendo o rei na sua formosura e vendo a terra distante. E para isso eu me socorri e quero apresentar de uma reflexão de um homem que talvez muitos não tenham coragem de mencionar nem o nome dele, quanto mais ler o seu pensamento em uma igreja, especialmente em um culto. Mas eu senti liberdade de fazê-lo nesta noite e vou fazer. Este homem já falecido, faleceu próximo do Natal do ano de 1996, se a memória não me trai, dia 20 desse ano. Ele foi talvez o maior instrumento de popularização do cosmos para a humanidade. Este homem chamava-se Carl Sagan, e ele liderou em várias universidades e por fim na NASA programas avançados de busca de entendimento do cosmos, chegando ao ponto de receber mais de 20 títulos de doutor honoris causa em universidades pelo mundo afora. Escreveu dezenas de livros, vários deles foram transformados em filmes. Quando ele estava fazendo parte de uma equipe, ele já não era diretor da equipe,
Voyager, o Voyager 1, exatamente no dia 14 de fevereiro de 90, esse artefato construído pela inteligência humana estava já passando do planeta Saturno, e ele pediu à equipe que fizesse com que aquele artefato virasse e fotografasse os planetas vistos agora do ponto onde ele estava, 6,2 bilhões de quilômetros da Terra. Quer dizer para vocês o seguinte: muito mais perto do que o santuário da morada do Altíssimo. Como será que ele viu a Terra? Pediria, por favor, que Guilherme desse uma apagada no conjunto dos 3 últimos interruptores aí. Isso. Melhorar um pouquinho aí. O que é que nós estamos vendo aí? Um cosmos escuro, um tênue raio de luz, e no meio desse tênue raio de luz, um ponto. Esse ponto que ele chamou de um pixel, um pontozinho de uma gravura, de qualquer figurinha dessa JPEG que vocês vivem lidando diariamente com ele aí, um pontinho daquele está ali circundado por um círculo ali, né? Circundado por um círculo, né? Então está circundado, mas o pontinho está ali no meio do raio de luz. Sabe que pontinho é aquele? Segunda imagem, este aí. Que imagem é esta agora? O planeta Terra. Agora voltemos para o pontinho anterior. Está ali a Terra vista a 6,2 bilhões de quilômetros, fotografado, transmitido para a Terra, para que a gente pudesse ter essa visão que nós não podemos ter naturalmente. Pode manter. Vou rapidamente passar uma mensagem que Carl Sagan escreveu no finalzinho da sua vida. Eu disse que ele morreu perto do Natal do ano de 96. No dia 11 de maio de 1996, portanto, 7 meses antes dele morrer, ele estava fazendo uma palestra e recebeu uma inspiração. Projetou essa figura, como nós estamos projetando assim, e disse o seguinte: olhem de novo para esse ponto. Isso é a nossa casa. Isso somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um dos que escutamos falar, cada ser humano que existiu, viveu a sua vida aqui. O agregado da nossa alegria e nosso sofrimento. Milhares de religiões autênticas, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e colheitador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei e camponês, cada casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada mestre de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu aí, num grão de pó, suspenso num raio de luz. A Terra, continuou Carl Sagan, é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pensai nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que na sua glória e triunfo vierem eles ser amos momentâneos de uma fração desse ponto. Pensai nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos quase indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes as suas incompreensões, quão ávidos de se matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios, as nossas exageradas atitudes, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são réptas por este pontinho de luz frouxa. O nosso planeta é um grão solitário
na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de algures para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há mais algum, pelo menos no próximo futuro, onde a nossa espécie puder emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há talvez melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, concluiu Seiga, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o ponto azul pálido, o único lar que tenhamos conhecido. Este homem, ele não declarava uma fé em Deus como nós declaramos. Este homem, muitas vezes, questionava a existência do espiritual, defendendo suas teses como cientista, como pensador, como ideólogo, cujo pensamento, cujo trabalho ficou gravado na história da humanidade, principalmente com a série Cosmos, que foi um dos maiores trabalhos já realizados para a divulgação do universo no qual nós vivemos. Quando nós olhamos para aquele pontinho, e não precisamos olhar mais, nós vimos um pálido ponto azul, a uma distância de tão somente 6,2 bilhões de quilômetros. Mas o que são 6,2 bilhões de quilômetros para Deus? Que distância é essa? Ao olhar lá do centro da morada do Altíssimo, o que é que ele vê? Para nossa felicidade, é que as lentes que Deus usa para nos contemplar são muito diferentes das lentes do Voyager 1, porque Deus nos olha através de um prisma que não tem igual. Esse prisma chama-se Jesus Cristo. E quando nós olhamos lá de longe, vemos a Terra, aquele pixel, aquele ponto de luz desprezível diante da magnitude dos outros planetas do nosso sistema solar, que por seu lado é miseravelmente menor do que muitos e muitos outros sistemas que estão colocados por aí, parte de uma galáxia que é uma entre muitas outras galáxias que compõem um universo que foi criado pelo comando da sua voz e do seu querer, segundo eu creio e prego. Qual é a nossa dimensão nisso tudo? Dentro daquele pixel, continentes. Nós não somos do tamanho de um continente. Dentro dos continentes, nações, países, estados. Nós não somos do tamanho de um estado. Dentro dos estados, territórios. Dentro dos territórios, municípios. Dentro dos municípios, cidades. Dentro das cidades, bairros. Dentro dos bairros, quadras. Dentro das quadras, casas. Nós somos tão pequenininhos dentro da nossa casa. Qual é a referência da nossa dimensão diante do Deus que criou tudo isto? Mas o profeta ousou, o salmista ousou, perguntou: Senhor, quem habitará no monte da tua santidade? E eu respondo nesta noite: você, 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 vocês, 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 você que nos acompanha à distância, eu, todos nós podemos chegar lá, porque Deus está nos contemplando, não nos vendo como um pixel, não nos vendo como um pálido ponto azul, mas nos vendo alguém à semelhança do seu Filho, que deu a vida por amor de nós. Que grande é esse Deus, que maravilhoso é esse Deus,
Que dimensão extraordinária desse amor, que faz com que um habitante inexistente, desprezível em uma época curtíssima de toda a vida desse planeta, que é nada diante do universo que ele criou, ele tem escolhido para ser morador do monte da sua santidade. Aleluia. E o que é que nós temos que fazer para seguir isto? É ler o Salmo 14 e dizer: não, Senhor, eu não quero ser assim. E ler o Salmo 15 e dizer: Senhor, eu vou ser assim. Esse vai ser o meu código de fé. Eu não digo aqui código de ética nem de moral, porque a fé está acima de tudo isto. Porque é a única ferramenta que nos faz agradáveis diante de Deus, é a fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Aleluia. E ao ver esse vídeo que está disponível no YouTube, para quem quiser ver, recomendo que vocês vejam, mas vejam sozinhos em um lugar, calmamente, meditem. Não existe dezenas de produções deste vídeo, cada um com imagem diferente. Não se preocupe com imagem. Eu exercitei diante de Deus um nível de santificação que os meus olhos podem ver tudo sem a minha alma se contaminar com o que eu vejo. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Passa diante dos meus olhos, eu me deixo influenciar por aquilo se eu quiser. Posso até não concordar com alguma coisa que vejo dentro da igreja, mas não me cabe a mim condenar alguém ou algures, como diz aqui o escritor no seu texto. Não me cabe julgar e condenar ninguém. Cabe a mim amar. Porque, irmãos, o amor é a única ferramenta que nos torna iguais, todos iguais. Pregador é feio? Ore para que Jesus o faça crescer e ficar bonito. Pregador é magro? Faça para que Jesus faça com que ele fique robusto sem ficar obeso. Pregador fala errado? Fale para que, peça a Deus para que aperfeiçoe o pregar, o falar, o expressar, o manifestar-se do pregador. Atenha-se à essência da pregação. Eu estava de pé ali na porta ouvindo aquilo que estava sendo apresentado, e eu confesso para os irmãos, eu interiormente não estava concordando muito com as imagens que estavam sendo colocadas ali. E um irmão do ministério da igreja estava perto de mim, olhou para mim e fez assim, como que disse: pastor, e aí? Eu disse para ele está aqui, está me ouvindo. Eu disse para ele assim: espere, veja aonde ele quer chegar. Não vamos deixar que pedras sejam um tropeço para nós. Tem pedra, passe por cima. Siga com o olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque mesmo Deus estando lá no lugar da sua habitação, altíssimo, santo, separado, mas nós podemos chegar até Ele através da fé e do amor. E Ele pode nos contemplar também lá de cima. Não vamos concordar com o pecado, sempre estaremos pregando contra ele, mas não vamos maltratar nenhum pecador, porque foi por eles que Jesus morreu. Cabe-nos repudiar o pecado, é abraçar o pecador. Vem cá, quero lhe dar um abraço. Quero dizer para você que eu conheço alguém que pode mudar sua vida. Chama-se Jesus Cristo. Exercitemos o modelo do verdadeiro cidadão do céu, e nós chegaremos lá no alto, no lugar sublime, onde está entronizado o Senhor. Aleluia. No santo monte, lugar de fogo devorador, de chama eterna, que não nos queimará, porque não queimou Moisés, e não nos queimará. Mas uma coisa eu sei: não é tempo de estarmos cuidando de amenidades nem de frivolidades. É tempo de nós estarmos fazendo a corrente de oração. E sabe, muitas vezes vejo alguns tratando de coisas vazias através dos mais diversos mecanismos que estão aí à disposição: Twitter, Facebook, Orkut, etc, etc. Eu acompanho todos, vocês sabem disso. E digo: meu Deus, que frivolidade! Como estão perdendo tempo, tratando de tolice. Estão sendo como Nabal. A
tanta coisa importante para a gente se envolver, para a gente buscar, para a gente fazer. Vamos procurar agradar a Deus, sensibilizar o seu coração. Para isso não precisamos nos isolar do mundo. Não precisamos. Mas precisamos passar no mundo como agentes de transformação do reino. Aleluias. E esta igreja está aberta para isso. Quem quiser ser instrumento de transformação da sociedade, sabendo que vai fazer isso por amor, porque aqui ninguém ganha para fazer aquilo que Jesus disse, que é para nós darmos de graça o que recebemos de graça. Fazemos por amor a obra. Ninguém nesta igreja é remunerado, a não ser os funcionários. Todos trabalham por amor, ensinam por amor, oram por amor, intercedem por amor. Pega o carro, vão fazer a obra, não pergunta nem quanto é um litro de gasolina para reabastecer o carro, porque fazem por amor, como todos esses companheiros fazem. Fazemos isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Fazemos isso porque queremos ser verdadeiros cidadãos dos céus. E cidadão do céu não se envolve com picuinhas desta vida, com coisas pequenas, desprezíveis, mas procura agradar a Deus, chegar ao íntimo do coração do Senhor. É que se nós seguirmos o modelo da palavra, nós estaremos assumindo o papel de verdadeiro e eterno cidadão dos céus. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor. Mistério de Deus aconteceu em minha vida. Jesus olhou pra mim e sarou minhas feridas. Sou promessa de Deus, fui escolhida por Jesus pra louvar seu santo nome e andar em sua luz. Hoje canto feliz, foi pra isso que eu nasci. Jesus me libertou deste mundo de horror. Agora eu canto alegre esta canção, a canção que vem de dentro do meu coração. Sou grata a Jesus pelas vitórias recebidas. As bênçãos que me deu são promessas garantidas. Se quiseres ser feliz, é só a Cristo aceitar. Ele é o fiel amigo, nele a gente pode confiar. Hoje canto feliz, foi pra isso que eu nasci. Jesus me libertou deste mundo de horror. Agora eu canto alegre esta canção, a canção que vem de dentro do meu coração. Hoje canto feliz, foi pra isso que eu nasci. Jesus me libertou deste mundo de horror. Agora eu canto alegre esta canção, a canção que vem de dentro do meu coração. Canção que vem de dentro do meu coração.
avante lutar.